Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o Dr. André Vidal, neurologista, e aqui a gente conversa sobre neurologia. E o tema de hoje será: crise convulsiva e epilepsia são a mesma coisa? Bom, pessoal, essa dúvida é muito comum no consultório, mas a gente precisa entender primeiro o que é uma crise convulsiva. Bom, a crise convulsiva ela é causada por descargas elétricas do córtex cerebral. É como se fosse um curto-circuito, em que o paciente ele perde a consciência. No caso da convulsão, o paciente ele fica com os braços esticados ou se debate, pode ter cialorreia, secreção pela boca, pode morder a língua e o paciente fica muito sonolento depois. Essa é a típica crise convulsiva. Literalmente, o paciente fica se debatendo e não consegue responder a outros estímulos se você o chamá-lo. Isso é a crise convulsiva. Mas existem outros tipos de crise convulsiva. Porém, aqui a primeira pergunta: toda crise convulsiva é epilepsia? Bom, a resposta é não. Existem pessoas que têm uma crise epilética uma vez na vida e não têm nunca mais. Esse tipo de paciente não tem epilepsia, porque a crise epilética pode ser só um sintoma isolado causado por algum fator estressor. Por exemplo, em casos de hipoglicemia, em casos de traumatismos na cabeça, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma pancada na cabeça, desmaiou, teve uma crise epilética e nunca mais teve nenhum evento. As famosas crises febris na infância, a febre alta pode causar uma crise convulsiva e não é epilepsia. Mas o que seria epilepsia? Epilepsia é aquele indivíduo que tem predisposição de ter crises epiléticas recorrentes. Então a palavra-chave é recorrência. Então o paciente que tem epilepsia tem que ter crises epiléticas recorrentes, ou se ele tiver uma crise só, porém ele tem uma predisposição, um risco mais elevado de ter crise convulsiva. Então essa é a característica principal. Nem toda crise epilética ou crise convulsiva é epilepsia. Porém, todo paciente que tem epilepsia, obrigatoriamente, ele precisa ter tido crises epiléticas, em geral, crises recorrentes. E como é feita essa investigação? O médico adequado aqui é um médico neurologista. É esse profissional que deve fazer investigação deste tipo de doença, já que a epilepsia é uma doença neurológica crônica, então tem recorrências das crises. Inicialmente, a gente utiliza o exame de imagem. A ressonância magnética é o melhor exame para a investigação inicial e outro tipo de exame é o eletroencefalograma. Esse exame a gente vai ver a atividade elétrica do cérebro, para ver se esse indivíduo está tendo atividade epilética. Certo, pessoal? Então, essa é a diferença principal. Então, uma pessoa que já teve uma vez só uma crise convulsiva, não quer dizer que essa pessoa tem epilepsia. E somente o médico neurologista ou o médico clínico pode fazer essa investigação inicial solicitando os exames adequados para a investigação desse caso. Certo, pessoal? Então, se você conhece alguém que já teve alguma crise convulsiva na vida ou que tem epilepsia, não deixa de mandar esse vídeo para ele. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Forte abraço. Tchau, tchau.